Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo. Marinho de saída para o Fortaleza, né? E, e o jogador Marinho, né, desabafou após rescindir e diz que não levou o Flamengo à justiça e admite que foi infantil, né? O jogador está a caminho do Fortaleza após assinar sua rescisão de contrato com o Flamengo. Marinho usou as redes sociais também para poder falar sobre sua saída do Flamengo, né? O atacante aí que vai ter contrato até 2025 com o time do Fortaleza, galera. E vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo aqui no nosso canal. E o outro jogador que pode estar de saída também do Flamengo é o Rodrigo Caio. O Cruzeiro tem interesse em contratar o jogador, que não está tendo muitos espaços com o técnico Sampaoli, que já mostrou que não tem interesse em utilizar o jogador, né? E vamos acompanhar aqui, galera, as últimas informações do Flamengo. Vou deixar o link na descrição também. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, boa tarde. Também para Mari, enfim, Fernando, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Chegadas e partidas, e o Flamengo finalmente fechou um ciclo aí com o Marinho, né? Enfim, fechou esse ciclo com o Marinho porque estava demorando um pouquinho essa novela a, enfim, desenvolver e tudo mais, desde aquele imbróglio daquela não viagem dele lá, recusa para a viagem do Chile contra o Ñublense. E aí, enfim, o Marinho ontem assinou a rescisão, vai mesmo para o Fortaleza. O Flamengo vai economizar uma grana aí com ele, chega ali aos quase 4 milhões até o fim do ano. Também recebe um dinheiro, fica quase no 0 a 0 com essa saída dele, que dá uma compensação também, recebe uma grana por parte do Fortaleza, 400 mil dólares, dá quase 2 milhões de reais. E ontem, quer dizer, acho que foi na madrugada, se eu não me engano, já entrando já no dia de hoje, o Marinho postou um vídeo nas redes sociais falando bastante sobre a sua saída do Flamengo, o que aconteceu de fato, fez um meia-culpa ali naquele momento de não ter viajado para o Chile e explicou todo o seu sentimento nesses dias que treinou separado, enfim, todo esse movimento de saída, ele que tanto se declarou torcedor do Flamengo e agora deixa o time para o Fortaleza. Vamos acompanhar agora o Marinho. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, né, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram se apresentaram às 15 horas. Né, se apresentava diretamente para a viagem. No treino da manhã, eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Né, e após isso, fui atendido pelo médico, fui no departamento médico, ser avaliado e pedi apenas um exame antes da viagem, né, a respeito, né, do que tinha acontecido. E aí eu não consegui fazer o exame no momento ali. E na viagem, acabaram o pessoal da comissão chegando e me chamaram, falaram, você tem que viajar. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Acabei não viajando, fiz exame no dia 23, apareceu um edemazinho ali, eu ainda constava dor, né, no adutor. Na segunda-feira, no meu aniversário, saiu a notícia que eu tinha sido afastado. Porém, na sexta-feira, eu já fui noticiado que eu seria afastado. Desculpa ao torcedor que se chateou. Abri mão de dinheiro para jogar no Flamengo, para viver um sonho meu, da minha família. E aqui sim, realizei o sonho. Tá, então o Marinho, né, falando um pouquinho sobre esse momento, enfim, que ele teve conturbado na sua saída, ele faz uma meia-culpa, assim, de todo esse episódio. O fato é que ele perdeu a confiança com a comissão técnica, que tinha uma boa relação com ele, o Jorge Sampaoli e tudo mais, diante do que tinha acontecido, mas agora é página virada, o Marinho saiu. O Flamengo também, nesse processo aí, pode ser que existam outras saídas, tem essa questão, o Rodrigo Caio foi noticiado ontem pelo jornal O Globo, uma sondagem do Cruzeiro a ele, mas o Flamengo informa que não... assim, a gente apurou, na verdade, que não houve nenhuma proposta por enquanto. Isso depende muito se o Rodrigo Caio vai, de fato,
decidir sair do Flamengo nesse momento. Depende muito dele. Ele tem contrato até o fim do ano e aí tem que ter uma movimentação dele, se ele de fato desejaria sair. Aí o Flamengo, nesse momento, não dificultaria essa saída, já que o Flamengo não tem a ideia de renovar o contrato desse jogador. Passou por muitas dificuldades médicas, tem jogado muito pouco, embora esteja recuperado já há algum tempo, tem tido poucas oportunidades. Então depende bastante mais de movimentações do jogador, como o Marinho agora teve essa movimentação de ir para o Fortaleza e não teve de ir para o São Paulo, por exemplo. Aí você tem outras possibilidades, o Pablo não vem jogando tanto assim, seria também uma oportunidade de surgir outra questão de mercado. O Vidal, que já falou que no fim do ano no próximo ano não continua. Então são algumas questões que o Flamengo vem se movimentando, ao passo que tenta também pegar ali Alan, De La Cruz, tem o Luiz Araújo, Rossi. Flamengo nessas idas e vindas do mercado de transferências, que é absolutamente normal. Mari. Obrigada, viu, Pedro? Mas vamos atualizar também, porque assim, a gente fica nessa expectativa para entender, como o Pedro trouxe, de uma sondagem do Cruzeiro e um interesse no Rodrigo Caio. Enquanto isso, o Cruzeiro também vai se movimentando no mercado, tá? Ele anunciou o Palácios, assinou um pré-contrato com o defensor colombiano, que será válido então de julho de 2023 a dezembro de 2025. No início do próximo mês, o atleta passará por exames no clube e aí tudo certo, atuará com a camisa celeste. Bom, o Pedro está aqui com a gente também, pode participar, dependendo, se tiver mais alguma informação, a gente chama ele também, mas quero ouvir de vocês. Rodrigo Caio no Cruzeiro, pela ótica do Flamengo, primeiro. Eu acho que seria uma boa negociação para todas as partes, né? O Rodrigo foi um cara extremamente importante em 2019, um dos melhores zagueiros do país, é um zagueiro que tem velocidade, um zagueiro que tem a qualidade para sair jogando, só que tem uma questão física, né, que o Pedro trouxe para a gente, que impede que ele consiga jogar com frequência. E aí a conta acho que não fecha. E é um movimento necessário da direção do Flamengo fazer essa reformulação de elenco. Eu acho que ciclos se encerram e alguns jogadores que estão no elenco do Flamengo já têm esse ciclo bem próximo do fim. Eu acho que é o caso do Rodrigo Caio. Ele não tem conseguido mais jogar com frequência e seria um reforço interessante para o Cruzeiro. Acho que ele é um cara experiente, um cara com histórico de seleção brasileira. Se não tivesse lesionado, poderia até ter ido para a última Copa, né? O Tite gosta muito dele. E acho que ele se encaixa bem com as ideias do Pepa também. Tem a saída de bola com qualidade, é um jogador que tem uma velocidade também. Acho que seria uma negociação satisfatória para todas as partes, Mari. Mas como que a gente faz essa avaliação? Assim, quando o Rodrigo Caio joga bola, ele é jogador de futebol. Ele se provou, ele foi questionado quando estava no São Paulo, ele veste a camisa do Flamengo, ele tem um carinho da torcida do Flamengo. Mas como a gente diz que é um bom zagueiro, mas que não tem atuado, mas pro Cruzeiro é uma boa, sendo que ele não tem atuado. Do que nosso reforço bom é imaginário, reforço né? que vai jogar, né? Isso, é do nosso Ou o imaginário. Rodrigo Caio. Do nosso imaginário, que a gente já viu ele fazer. E se o Cruzeiro busca, também é de um imaginário que o Cruzeiro já teve acesso, assim como nós. Então, assim, é muito curioso, porque o Rodrigo tem 29 anos, o que poderia ser o auge, né, da carreira dele, no sentido de desempenho, acompanhando o movimento do futebol. O futebol hoje em dia é muito mais intenso, muito mais físico, muito mais veloz. Ele tinha tudo para se encaixar no futebol moderno. Mas é isso, foi interrompido pela sequência de lesões. Eu acho que a avaliação parte muito disso, que o Cruzeiro entender que ele ainda pode oferecer com muito respaldo da parte médica, né? Porque não tem como ser um reforço em que você pegue para cuidar, em que você invista um tempo e dinheiro e expectativa até para o torcedor e ele não corresponder. Mas eu acho, sim, dando tudo certo na parte médica, eu acho um baita jogador. É porque eu acho que quando você tem o interesse de contratar, você já sabe qual é o pacote. Você já sabe que ele tem essa fragilidade. Você assume o risco. Você assume um risco. Mas esse risco do Rodrigo Caio hoje, e, gente, a gente sempre fala, é um cara que sempre foi muito atencioso, jogando bola, como que a gente já tem que avaliar que não é a pessoa, né? Jogando futebol também tem qualidade, mas hoje o pacote é de muito alto risco, dona. É de risco, não tem como não concordar com você. A questão física, ela é um entrave até para a sequência da carreira dele. Um jogador que poderia ter alcançado até níveis superiores. Ele foi tem gramados hoje em dia que não colaboram, né? Ele ficou próximo, por exemplo, de Barcelona, né, na época dele de São Paulo. A questão é o Cruzeiro confiar que pode recuperar o atleta. Eu acho que no Flamengo também, por conta dessa questão física, ele acabou perdendo espaço, porque o Flamengo hoje tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Pereira. Ele foi
pegando, né, um espaço mais lá para trás na fila, né? Outros jogadores acabaram pedindo passagem e pegaram essa vaga de titularidade. Ô Pedro, nesse imaginário do torcedor rubro-negro, do que ele já viu do Rodrigo Caio, do que ele vê da zaga do Flamengo, Rodrigo Caio, saudável, é 100% titular no Flamengo, jogador que é torcida, enfim, que dentro de campo não dá para abrir mão? Olha, Mari, a expectativa é, até, enfim, internamente no Flamengo, todo mundo considera que ele tem um nível muito alto, o Rodrigo Caio, enfim, nível técnico, nível de apresentação para ser o titular do Flamengo. Só que ele precisa de sequência, né? E encaixou um momento agora que o Fabrício Bruno, por exemplo, que joga ali mais pelo lado direito, embora o Rodrigo, por vezes, já jogou pelo lado esquerdo também, mas você tem o Fabrício e o Léo Pereira, 2 zagueiros em bom momento. Então é difícil você desbancar um desses 2 zagueiros. Não é uma fase de instabilidade individual de nenhum dos 2 ali para você, de repente apareceu uma brecha aqui, vamos colocar o Rodrigo para ver se ele engata uma sequência. Não foi o caso nesse momento. Então ele acabou prejudicado por essa série de lesões aí. É um jogador muito profissional, né? São só elogios ao Rodrigo Caio internamente o tempo todo. E que realmente vem batalhando contra isso. Mas sempre tinha uma grande expectativa da torcida do Flamengo. O Rodrigo vai voltar, o Rodrigo vai voltar. Eu lembro que no ano passado ele voltou contra o Picos na Copa do Brasil, o Alto, né? De Picos, voltou na Copa do Brasil em Volta Redonda, foi bem, enfim, com passes assim, verticais e tudo mais, mas logo depois teve um jogo contra o Corinthians e se machucou no joelho e ficou um tempo fora. Então isso que causa muita apreensão. É essa questão do Rodrigo Caio que de fato causa muita apreensão. Mas ele já vem um tempo aí, só treinando e tudo mais, mas não apresenta problema físico. A questão é jogar mesmo. Então é essa indefinição que causa até na diretoria essa quase certeza de não renovação, que não vale a pena renovar com ele ao fim do ano. Vou pedir até para torcedores do Cruzeiro, agora pensando pela ótica celeste da história, mandar pra gente, mandar no Twitter, Mariana Spinelli, manda lá, Mário, eu concordo, eu acho que é arriscado, pra gente ver também o sentimento da nossa audiência aqui sobre essa contratação. Ótica do Cruzeiro. O Cruzeiro não... Galera, assim, o que tá acontecendo com o Rodrigo Caio é que ele já voltou de lesão há muito tempo, só não tá tendo oportunidade. É a opção do treinador, não é o jogador. Isso daí que fica bem claro. Não é o jogador que não tá tendo condições de jogo. É o treinador que não quer utilizar. Ele não gosta do Pablo porque o Pablo é lento. E ele não quer utilizar o Rodrigo Caio. O Sampaoli já deixou bem claro que os 3 zagueiros dele é Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Esses são os 3 jogadores que o treinador Sampaoli quer utilizar. Entendeu? O Rodrigo Caio não tá tendo oportunidade. Não adianta falar, ele não tá correspondendo. Ele não tá tendo oportunidade. É claro, 2 jogos, outro ele jogou, não jogou bem. Beleza, mas tava voltando de lesão. Então, na minha opinião, ele tem que ter sequência. Na minha opinião, ele é o melhor zagueiro do Flamengo. Nem atrás hoje, na frente, é claro, o Fabrício Bruno tá muito à frente, mas em termos de qualidade, na minha opinião, o Rodrigo Caio é o jogador que tem mais qualidade. Claro, as lesões atrapalharam muito o jogador, né? Mas, na minha opinião, ele é um zagueiro ainda que pode entregar muita coisa ao time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo pode apostar sim no Rodrigo Caio, porque pode precisar dele. E se o Flamengo se desfizer dele, ano que vem vai fazer falta. Essa é a minha opinião, vai fazer falta. E o Marinho, né? O Marinho todo mundo já sabia já, né? Esse ano já era para ter saído, né? O ciclo dele já era para ter se fechado desde do início do ano, né? A diretoria permaneceu com o jogador, é claro, ainda tinha contrato do Marinho até o final do ano, e o Flamengo conseguiu rescindir o contrato e o jogador já vai se apresentar ao Fortaleza, onde ele vai ter um contrato até 2025, né? O Marinho é um bom jogador? Mas no Flamengo não encaixou. No Santos, só se ele continuasse no Santos, já seria muito melhor para ele, porque assim era o sonho dele de vir para o Flamengo, o clube dele de coração, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, isso daí foi bem bacana também, o jogador ter realizado o sonho dele, mas em termos aí de futebol, o Marinho não conseguiu entregar o que o Flamengo precisava, entendeu? Não conseguiu, entendeu? Mesmo ele sendo um bom jogador, né? Teve lampejos aí de alguns jogos que ele jogou bem, mas tirando isso, não conseguiu entregar, assim também como o Cebolinha. O Flamengo também tem muito que pensar também sobre esse jogador, que na minha opinião não tem entregue muita coisa no time do Flamengo. Agora o Flamengo precisa pensar em reformulação para a próxima janela. O Flamengo ainda está pensando ainda se renova com o Bruno Henrique ou não, o jogador que está voltando de lesão. Na última rodada fez gols, eu acredito que o Bruno Henrique ainda tem muito a entregar ao Flamengo, ele voltando
com ritmo de jogo, ele vai ser muito importante para esse time do Flamengo ainda, né? Já o caso do Everton Ribeiro, dá até para poder renovar por mais um ano, somente um ano, né? E tem que trazer novos jogadores, não adianta, tem que renovar, tem que sair, tem que chegar jogador, porque não pode ficar preso em 2019. É assim que tem que ser no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é desempenho. Se você não está desempenhando bom futebol, infelizmente você tem que procurar outro caminho. Entendeu? E é assim que tem que ser. Eu espero que o Flamengo consiga fazer essa reformulação no elenco o mais rápido possível, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a saída do Rodrigo Caio. Será que o Flamengo vai negociar o jogador com o Cruzeiro ainda nessa janela? Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.